Olá, Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Pedro e hoje falando um pouquinho mais dessa temporada 1, episódio 3, no tema de hoje sendo a evolução dos monitores de computador. Então, começando um pouquinho sobre a introdução e a evolução dos monitores, eu irei falar um pouquinho sobre como a história dos monitores acompanha a evolução dos computadores e da própria relação entre humanos e máquinas, onde tudo começou como instrumentos rudimentares nos laboratórios, que se transformou em ferramentas essenciais para a nossa comunicação visual, a produtividade e imersão digital. Hoje em dia, os monitores são parte fundamental das nossas rotinas e estão muito presentes, podendo ser no trabalho, na escola ou até mesmo no entretenimento, desde telas de celular até telas de cinema. E agora vamos acompanhar um pouquinho sobre essa trajetória tecnológica. Como pode ser visto aqui na tela, uma linha do tempo de 1970 até os dias de hoje. Começando um pouquinho sobre 1970, com um dos primeiros monitores portáteis inseridos junto a um computador, que é o DEC VT05. Aí após isso vamos para em 1976 a Apple One, 1981 o IBM 5150 e 1982 o XH20 Epson, 1994 o IBM Aptiva, em 2000 a tecnologia touchscreen, 2007 tecnologia 3D, 2008 tecnologia OLED, 2009 a tecnologia S-Link, já em 2012 a tela de plasma, 2015 um monitor holográfico e atualmente temos um futuro um pouco incerto, mas tendencioso, indo para esse lado um pouco holográfico, como já podemos notar atualmente a realidade aumentada, que é um assunto que vem cada vez mais crescendo no mercado, e eu vou comentar um pouquinho mais sobre como vai suceder esse futuro mais para frente. Então, falando sobre um pouco da introdução, os monitores são a principal interface visual entre o usuário e o computador. Ao longo das décadas passaram por grandes transformações, desde os primeiros tubos de imagem até as telas curvas, sensíveis ao toque, com altíssima definição do que usamos hoje. Essa evolução não foi apenas técnica, mas também funcional, onde eles passaram a ser pensados para a ergonomia, fidelidade de cores ou até mesmo a própria economia de energia e novas formas de interação, como a realidade aumentada que eu disse antes. Essa parte de entender essa evolução é o que faz a própria história da computação que iremos entender um pouquinho hoje. Aqui nessas imagens podemos notar muito o crescimento histórico desde os primórdios até atualmente, onde influenciou muito na experiência do usuário, questão de praticidade, conforto e muitos mais pontos que com o tempo foram sendo pensados e colocados em ênfase na construção e distribuição de componentes desses monitores. Passando um pouquinho agora falando da parte da linha do tempo tecnológica, onde nos primórdios de 1950 a 1960, no início os monitores não eram bem o que imaginávamos nos dias de hoje, sendo eles osciloscópios que eram usados para exibir formas de onda elétricas, que posteriormente foram adaptados para serem os primeiros computadores. Já em seguida vieram os monitores com tubos de raio catódicos, os famosos CRT, monocromáticos, que usavam um feixe de elétrons para desenhar na tela coberta com fósforos, como é visto aqui. Essa imagem ela representa esse CRT, mas vocês vão conhecer ele como o fundo preto e escrita verde,
onde tem filmes de hackers, essas coisas, muito famosos nos dias de hoje. Já os monitores vetoriais, que por exemplo não possuíam pixels, mas eles eram desenhados com linhas de precisão e eram muito utilizados nos radares e sistemas militares anteriormente nessas épocas. Já falando um pouquinho sobre a era do CRT, onde foi dominado por essa tecnologia de 1970 a 1990, onde os primeiros monitores exibiam apenas uma cor verde ou âmbar e eram muito comuns em terminais de texto. Como eu disse também anteriormente, aqui podemos ver o monitor com fósforo verde, muito conhecido por todo mundo. Com o avanço surgiram monitores coloridos com resoluções VGA, SVGA, XGA, SXGA, UCXGA, que marcaram muito o começo dessa interface gráfica com o usuário. Mas também existiam algumas desvantagens, como ocupar muito espaço, ser muito pesado e gerar muito calor. Mas mesmo assim, foram fundamentais na popularização dos computadores pessoais. Já falando um pouquinho da revolução LCD de 1990 a 2000, com a chegada dos LCDs, o mercado começou a mudar. Como grande vantagem era a diminuição do tamanho, o tamanho mais reduzido, o peso sendo menor e a necessidade menor também de energia elétrica para ligar essas telas. Já no entanto, os primeiros modelos tinham ângulos de visões ruins e tempos de respostas muito lentos, onde causavam os famosos efeitos fantasmas em imagens de movimento. Mas mesmo assim, foi uma evolução muito significativa, especialmente com a chegada dos notebooks, que impulsionaram demais essa tecnologia. Aqui podemos ver um pouquinho a diferença gritante do monitor LCD para um CRT, que era muito utilizado antigamente. Como dito antes, as dimensões, o peso e diversos mais fatores que acabaram correspondendo a utilizar mais o monitor LCD em vez do CRT. E aqui é notável um pouco dessas tecnologias que eram feitas na tela desse display. Por exemplo, os primeiros displays de cristal líquido. E agora passando um pouquinho mais para a era digital, onde que ocorreu de 2000 a 2010, onde aconteceu com o uso da retroiluminação por LED nos LCDs, que acabaram consequentemente melhorando o brilho, o contraste e que permitiu monitores ainda mais finos e eficientes, com resoluções de HD e Full HD, que se tornaram padrões nessa época. E também se permitiu o uso dos monitores que passaram a estender-se para fotografia digital, vídeos e entretenimento de alta definição. Nesta época, os monitores CRT praticamente desapareceram por se tornarem inviáveis, ser uma tecnologia obsoleta comparada às que estavam sendo propostas no mercado, como os LCDs, LED backlight, as resoluções HD e Full HD, que contribuíam muito para uma melhora no conforto, imagem melhor e muitos mais pontos positivos que acabaram tirando essa popularidade que existia do CRT. E agora passando um pouquinho para a era moderna, que
aqui na era moderna, sendo de 2010 até o presente. Hoje os monitores eles são muito mais versáteis e especializados, tendo a tecnologia IPS, por exemplo, que oferece excelente fidelidade de cor e o ângulo de visão entre os painéis TN, uh, que ainda são muito usados por gamers, mas também existe aquela perca de tempo de resposta dos IPS para os TN, que possuem um tempo de resposta muito mais eficaz. Já nos monitores curvo e ultra-wide, que proporcionam uma experiência mais imersiva e com resoluções gritantes como 4K ou 8K, que é uma qualidade de cinema sendo observada na sua casa. Já na tecnologia OLED e QLED entregavam cores com preto mais profundos, o contraste infinito e um visual impressionante que chega a ser muito bizarro de se notar o quão diferente é uma tela dessas de perto. Já levando um pouco mais sobre as taxas de atualizações, como o 144 Hz e 240 Hz, e atualmente tem monitores de 360 Hz e até muito mais, que se tornaram indispensáveis nos jogos e vídeos rápidos, onde essa taxa de atualização se torna eficaz, por exemplo, em jogos competitivos, para economizar milissegundos que fazem total diferença, por exemplo, no que, na execução de uma ação. E aqui é nítido um pouco a diferença do boneco no jogo dos 60 Hz pro 240. A quantidade de informações repassadas é muito maior. E agora falando um pouquinho mais sobre a parte de nicho, avanços tecnológicos e a inovação, falando um pouquinho dos nichos específicos, que atualmente nos dias de hoje existem monitores para praticamente todas as necessidades para jogos, como monitores gamers que oferecem taxas de atualizações bem mais altas que o convencional, como 144 Hz, 244 Hz, 240 Hz no caso, ou 360, e suporte a tecnologias como o FreeSync da AMD e o G-Sync da própria NVIDIA, que evitam que a imagem quebre. Profissionais da área de design e fotografia precisam de monitores com altíssima fidelidade de cores e ampla cobertura de padrões como o Adobe RGB, por exemplo. E já os monitores touchscreen, eles são ideais para ambientes interativos como escolas, museus, caixa eletrônicos e aplicações comerciais. E agora falando um pouquinho sobre o futuro desses monitores, que como podemos ver com o crescimento tecnológico, esses monitores está sendo o futuro deles além da tela, com tecnologias como o microLED, que prometem o melhor dos mundos, com brilho, durabilidade e eficiência. Já os hologramas estão sendo desenvolvidos para criar imagens 3D no ar, sem óculos, por exemplo, cirurgia sendo feita com aquele Meta Quest, que auxiliava muito na visualização melhor de informações da pessoa, levando um pouco sobre a realidade aumentada, que transforma qualquer ambiente em uma tela. Desculpa, sobrepondo essas informações no mundo real, como por exemplo o jogo Pokémon GO, ou aqueles provadores online que tu não precisa nem sair de casa e tu consegue visualizar como é que fica uma roupa no teu corpo ou um sapato no teu pé, sendo uma tecnologia muito interessante e que eu acho muito legal. E sendo muito imersiva e responsiva ao mesmo tempo. Já com a realidade virtual,
os monitores se transformaram em mundos inteiros que acabam tendo muitas mais possibilidades de estudo, de avanço, de conhecimento, de interação. E um ponto que dá para ressaltar de tudo isso é que esse conceito do monitor, ele tá cada vez se tornando algo mais dinâmico e adaptável do que antes se imaginava, daqueles monitores tão antigos, tão pequenininhos, com tamanhos estrondosos, e hoje em dia pensar que essas tecnologias vêm cada vez mais evoluindo para transformar isso em, por exemplo, os displays holográficos demonstrarem no próprio ar assim a imagem. É muito interessante. E falando um pouquinho também sobre curiosidades, uh, chegando na parte da conclusão, alguns fatos curiosos que ajudam a entender a importância desses monitores, por exemplo, são que os primeiros monitores 4K apareceram por volta de 2012 e revolucionaram o mercado de cinema e design até os dias de hoje. Com o famoso Apple Cinema Display, que marcou toda uma geração, assim como o Sony Trinitron. E também não podemos esquecer da importância do descarte correto, que é um ponto muito importante a ser debatido aqui, como os antigos monitores CRTs que ainda existem, às vezes jogado no sótão de casa ou num canto que não usa mais, que um adendo que eu tenho que dar é que esses monitores, por exemplo, eles contêm substâncias tóxicas que podem afetar o meio ambiente. E levando a isso, parte de nós, eticamente, reciclar esses monitores e também ter responsabilidade acima de tudo no âmbito ambiental da tecnologia. Concluindo tudo isso, é notado que ao longo do tempo esses monitores evoluíram drasticamente em tão curto espaço de tempo, não só na qualidade de imagem, mas também no propósito, na versatilidade, nas dimensões. E hoje ele não é apenas uma janela para informação, mas pode se considerar também plataforma completa de imersão, produtividade e criação. E para o futuro, é muito provável que haverá a fundição dessa tecnologia com o próprio ambiente, com o crescimento da realidade aumentada ou até mesmo os nossos próprios movimentos, que tornarão isso mais viável para o público geral. Essa evolução é também a evolução da nossa forma de enxergar um pouco em tudo no geral, de interagir e transformar o mundo digital. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto de hoje, que é bastante importante e que faz muito parte do nosso dia a dia. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar, podem dizer o que acharam, podem dar um joinha se curtiram. Se quiserem se inscrever, fiquem à vontade e até uma próxima. Muito obrigado e valeu, se cuidem.